Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu quero demonstrar para você em como configurar o FortiGuard Category Based Filter do FortiGate. Esse tipo de configuração ele é feito com base em categorias pré-definidas pela Fortinet e visam ajudar no momento de você fazer o deploy dos seus perfis de Web Filter no Fire. Então, se você se interessou por esse assunto, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho para receber a notificação. Não se esquece de comentar aqui embaixo sobre vídeos que você queira que a gente traga aqui para você e sempre entregue o melhor conteúdo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para o nosso laboratório de hoje, a gente vai falar sobre o Web Filter do FortiGate dentro de Security Profiles. E para a gente falar um pouquinho mais dele, eu vou entrar dentro de um perfil que eu já tinha pré-configurado antes da nossa aula, né? Lembrando que para a nossa aula de hoje vamos focar dentro do recurso de FortiGuard Category Based Filter, que se você lembrar desse vídeo que eu vou deixar no card para você, a gente está trabalhando na segunda etapa de verificação do Web Filter do Gate. A gente falou sobre o workflow que o FortiGate faz quando ele recebe uma request de URL. Ele vê aqui que a gente faz uma análise primeiro dentro de Static URL Filter e em seguida a gente faz uma análise dentro das categorias de FortiGuard. E é justamente aqui que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Dentro da FortiGuard Category Filter, você percebe que ele tem diversos grupos de categorias. E dentro desses grupos de categorias, eles possuem as categorias associadas a esses grupos. Como, por exemplo, o grupo aqui de Bandwidth Consuming, ou consumo de banda. A gente tem diversas categorias associadas ao consumo de banda. Como, por exemplo, streaming de vídeo e download, peer-to-peer, rádio de internet e TV. Todas essas categorias estão associadas a esse grupo. A FortiGuard ele tem 8 grupos diferentes, conforme você está vendo aqui na tela, já pré-configurados ou pré-disponibilizados para você definir se você quer tomar algumas ações em cima dele, que a gente vai falar já já. Essas categorias elas são baseadas ali normalmente na quantidade de acessos que esses tipos de sites recebem e normalmente a FortiGuard já categoriza esses acessos e fornece essa lista de forma automática para o seu Fire. E com base nessas categorias, como eu estava falando, você pode tomar algumas ações. Quando a gente fala aqui de firewalls que possuem de entrada da Fortinet, ele possui esse recurso aqui chamado de P-Categories Filters, que basicamente são formas padrões de você configurar as suas categorias aqui de Web Filter, de modo a você adequar ali aos requisitos da sua rede. Como, por exemplo, a gente tem a opção de Custom, onde a gente pode literalmente customizar aqui, conforme a nossa necessidade, as categorias de permissão e bloqueio. Em seguida, a gente tem a opção de General Purpose. Quando a gente fala de General Purpose, a gente está falando de categorias que não tem uma restrição de idade. Então, geralmente, quando a gente associa ao filtro de General Purpose, ao filtro de G aqui, ele é, dentre os filtros pré-configurados do FortiGate, aquele filtro mais restrito. Tanto que se você olhar aqui as categorias e cada uma desses grupos de categorias, a gente tem um bloqueio em basicamente todas elas, indicando que se você estiver fazendo uma configuração de um profile de Web Filter mais restrito, eu recomendo você começar com, por exemplo, o General Purpose. Ele somente permite aqui, conforme a gente vai ver aqui daqui a pouco, deixa eu fechar aqui. Olha só, ele somente permite as categorias de interesses gerais associadas ao pessoal e associados ao business. Em seguida, a gente tem a categoria de PG-13. Essa categoria de PG-13, ou seja, abaixo de 13 anos, pessoas abaixo de 13 anos. Tanto que, se a gente dá uma olhada no consumo de banda,
onde General Purpose a gente tinha drops de configuração, aqui a configuração ela tá para permitir esse tipo de tráfego. Então você pode criar um perfil menos restritivo. Eu já recomendaria aqui para, por exemplo, redes guests ou mesmo redes corp, é um bom perfil para você já começar as configurações. E por fim a gente tem a opção de R aqui. Esse R vem de Restricted, embora o nome seja restrito, ela é a categoria menos restrita e ela é recomendável para sites que possuem um conteúdo menos 18, né? Ou melhor, mais 18, né? E essa R é recomendável para uso de sites para mais 18, né? Você tem acesso a esses tipos de conteúdo. Tanto que material adulto aqui nessa categoria da Fortinet ele é permitido. E se a gente analisar essa configuração como um todo, você apenas vai ter aqui bloqueio dentro da categoria de Security Risk, ou risco de segurança. Todo o restante aqui ele é liberado por padrão no perfil de restrito. E aqui já vai uma dica aqui para você, se você quiser fazer as configurações mais rápidas do seu Security Profile. Então, como que a gente pode aproveitar esse uso aqui de filtros pré-configurados? A gente pode fazer o seguinte: se você quiser criar um perfil mais restrito, você pode clicar aqui na opção de G, onde ele vai ter aqui uma permissão apenas associada a interesses gerais e todo o restante bloqueado. E você pode vir aqui apenas nas categorias que você quer permitir, como por exemplo, você quer permitir streaming de vídeo, você vem aqui e dá um allow. Só que quando você faz isso, você pula do G para o perfil de custom, para o perfil customizado. Então, ou seja, se você quiser fazer configurações mais rápidas no seu web filter, você pode vir aqui selecionar algum desses perfis, como por exemplo, eu selecionei o mais restrito deles, e você pode vir aqui e apenas permitir aquelas categorias mais específicas. Você criou um perfil customizado e você não precisou de acessar categoria por categoria, indo bloqueando uma por uma. Da mesma forma, se você quiser criar um perfil menos restritivo, que você tenha acesso a mais conteúdo, você pode vir aqui selecionar o R e simplesmente vir depois e dar permissão naquelas categorias que você deseja liberar também e apenas bloquear aquelas que não fazem sentido, como por exemplo, phishing, websites maliciosos, spam e todo o resto você permite. Então você tem essa opção aqui de configuração com base nesses filtros pré-configurados e eles também ajudam você na hora de você definir como que vai funcionar o seu perfil de segurança. Para o nosso exemplo de hoje, a gente vai fazer o trabalho em cima do perfil de mais restritivo, ou seja, o perfil de General Purpose. E por que eu sei que ele é mais restritivo? Porque se a gente dá uma analisada aqui na ação que ele vai tomar para a grande maioria das categorias, a gente tem a opção de block. E o que cada uma dessas ações aqui define para o seu Firewall FortiGate? A primeira ação que a gente fala é a ação de allow. Lembrando que quando a gente fala de permissão de allow, não quer dizer que quando der match ali, ele vai permitir por completo aquela categoria. Ele vai permitir com base na FortiGuard Category Based Filter. Porque se você lembrar aqui do workflow, a partir do momento que a gente dá um allow aqui na FortiGuard, ele passa para essa terceira análise aqui, que é o Web Content Filter. Porque dentro do Web Content Filter eu posso também ter um drop ali que não esteja previsto dentro do FortiGuard Category Based Filter. Legal? Então, quando a gente fala de allow dentro da plataforma do FortiGate, a gente está fazendo referência a esse workflow. Em seguida, a gente tem a opção de monitor. Quando a gente faz a referência a monitor aqui no FortiGate, a gente permite aquela conexão, mas aquela conexão é logada para a gente poder monitorar, obviamente. O block é o que o próprio nome já diz, ele vai bloquear aquela conexão
com base ali na categoria. Então, se o seu site tiver a categoria de streaming, mídia e download, ele vai tomar drop nesse caso. Por fim, a gente tem a opção de warning. O warning ele vai emitir um aviso ali para o usuário em relação àquele site, e esse aviso ele pode ser temporizado, e após esse aviso temporizado esgotar, ele simplesmente vai também permitir a conexão, mas o seu usuário vai sentir ali aquele congelamento do acesso. Por fim, a gente tem também a opção de Authenticate. Essa opção de Authenticate mostra para que o usuário se autentique, ou melhor, se identifique para poder ter acesso, e após ele se identificar e ter devidamente o acesso, você pode ali permitir aquela conexão. Legal? Então agora a gente vai demonstrar essa configuração aqui com base na opção de General Purpose. Lembrando que o meu perfil de Web Filter ele está em Flow Based, a minha configuração de Policy ela também tem que estar em Flow Based, mas se você analisar aqui ela está trabalhando em Proxy Based. A recomendação da Fortinet é que você sempre dê match no que está no Security Profile de Web Filter com o que está na Inspection Mode da sua Policy. E a gente vai ver aqui, então, que mesmo um estando em Flow e outro estando em Proxy, ele vai seguir o que está aqui também na Policy. Legal? Eu vou entrar no nosso desktop de exemplo para a gente começar os nossos testes aqui. E vou abrir o bom e velho site da Ookla. E a gente vai ver aqui ó, que a Ookla ela tem permissão de acesso do ponto de vista do meu usuário. Ó, se eu analisar o certificado aqui, inclusive, ó, a gente está vendo que o certificado ó, é Fortinet, mostrando que o meu Faro está sim fazendo a inspeção SSL devidamente de forma correta em cima do meu usuário. Bom, agora que a gente viu que o nosso site está abrindo, eu quero mostrar para você qual que é a categoria do site da Ookla.edu. Se a gente entrar aqui no Web Filter Lookup e procurar por Ookla.edu, a gente vai ver que a categoria associada a Ookla.edu é de Education. Se a gente der uma olhada aqui no nosso Web Filter, a gente vai ver que a categoria de Education está dentro de interesses pessoais, ó, está permitido. E se eu vir aqui agora e mudar a opção de bloqueio e dar um OK, a partir do momento que eu voltar no meu usuário e testar o acesso à Ookla novamente, vamos ver se eu vou ter permissão ou não. Então, Ookla.edu, vou fechar aqui a opção anterior, ele deve estar dentro do cache, então vou abrir uma nova janela privada e vou puxar Ookla.edu. Olha só, eu tenho bloqueio na minha comunicação de Ookla.edu. Então agora vamos imaginar que eu quero bloquear tudo que for da categoria de educação, mas eu quero permitir o Ookla.edu. Como que eu faria isso aqui no nosso Fire Fortinet com base nas categorias de FortiGuard? Vamos dar uma olhada aqui. Dentro da configuração do Web Filter de FortiGuard, ele possui 3 tipos de categorias ali. As primeiras categorias são o FortiGuard Category, ou seja, as categorias definidas pela própria FortiGuard, como a gente vê aqui. A gente tem a Remote Category. Remote Category é quando a gente utiliza listas externas para fazer as categorias, ou com base nessas categorias externas. E a gente tem a Local Categories. E dentre essas 3, a Local Categories é a primeira preferência, então ela tem precedência em cima dessas 3. A do meio é a Remote Categories, então se você utilizar categorias através de servidores terceiros, fontes terceiros como Thread Feeds, você tem precedência ali também. E por fim, a FortiGuard Categories. Então, se a gente quer fazer com que permita-se a Ookla.edu e todas as outras opções de sites que estão associados com a categoria Education sejam bloqueados, a gente pode tomar basicamente 2 opções de ações aqui no nosso Web Filter. A primeira ação
a gente pode mudar a categoria dessa URL, utilizando, por exemplo, aqui as categorias locais do nosso file, ou a gente poderia utilizar filtros de URL estética. Como não é o intuito do vídeo de hoje, a gente vai mostrar apenas mudando a categoria daquele site. E para a gente mudar a categoria daquele site, a gente pode utilizar o recurso aqui que a gente chama de Web Rate Overrides. E dentro de Web Rates, ele vai pedir aqui para a gente a URL do site, no caso é o ucla.edu. A gente pode fazer uma análise aqui de como que está o rating desse ucla.edu. Olha só, ele é opção de interesse geral, de opção pessoal, está associada à subcategoria de educação. Como a gente está definindo ela como educação, no nosso perfil de WebFilter, essa opção está tomando drop. A gente poderia então mudar a categoria de ucla.edu. Eu vou mudar a categoria de ucla.edu para as categorias customizadas do FortiGate, que são as categorias locais. Lembra aqui dos 3 tipos de categoria, ó, Local Category, Remote Category e FortiGuard Category. Local Category tem precedência em cima das outras. Então eu posso associar o ucla.edu, que possui a categoria de interesse geral e subcategoria de educação. Eu estou trocando o ucla.edu para a categoria customizada. E eu vou dar um OK aqui. Se a gente dá uma olhada então no nosso perfil de WebFilter novamente, ó, a categoria customizada, para nós, ela está com a opção de Monitor. Então, se ela está com a opção de Monitor, ela vai ser permitida a ser passada ali pelo meu FortiGate. Bora dar uma olhada lá no usuário então. Aqui no nosso usuário, se eu abrir o ucla.edu em outro website, ucla.edu, vou lá, a gente consegue acesso novamente. E olha só, se eu dar uma olhada na opção de segurança, a gente ainda continua tendo inspeção nesse caso. Todavia, essa conexão que a gente está fazendo para o ucla.edu, agora ela foi recategorizada pelo nosso Fire FortiGate. Bom, a gente viu ali com o exemplo do ucla.edu fazendo alteração da sua categoria. Lembre-se que essa alteração de categoria, ela pode facilitar ali você trabalhar com permissões de forma mais rápida no seu perfil de FortiGate. Todavia, você também pode utilizar para, por exemplo, sites internos da sua empresa ou sites relacionados ao seu negócio. Você pode criar ali uma lista de forma remota que talvez seja até mais escalável para os seus firewalls fazer esse tipo de configuração, porque caso você queira adicionar um domínio ou remover outro, você tem uma lista centralizada onde os seus firewalls vão consultar ali e vão fazer as permissões com base nessa lista. Ou você pode criar uma lista vamos dizer assim, lista de bloqueios, né? Que você também pode ter uma lista centralizada de sites de bloqueios para fazer disso de forma mais escalável e não precisar de configurar manualmente em cada file. Bom, para a gente encerrar aqui, o que eu tinha para passar na aula de hoje era apenas isso, e eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!